Política Cruzada está de volta e agora recebendo aqui no estúdio o ex-prefeito Odelmo Leão, que também é o presidente do partido dele, o PP, aqui em Uberlândia, e faz parte da Executiva Estadual e da Executiva Nacional. Odelmo, seja muito bem-vindo à Política Cruzada, até que enfim você aceitou o convite para estar aqui. Né? Eu agradeço o convite. Bom, Odelmo, não posso deixar de perguntar, já se passaram 8 meses desde aquela eleição de 2012 e 6 meses desde o fim do mandato do senhor. O que o senhor tem feito nesse período? Trabalhado. No final do ano passado, logicamente, foi o fechamento do meu mandato. Trabalhamos como sempre trabalhamos, 24 horas por dia. Fechamos todas as contas. Entregamos uma prefeitura equilibrada para o atual governo. Após disso, logicamente, eu descansei aproximadamente um mês, depois de 8 anos, e depois retomei as minhas atividades profissionais. O nosso escritório continua funcionando no mesmo local, atendendo as pessoas. Aí eu tive tempo de voltar à minha propriedade rural no estado do Tocantins, logicamente ajustando alguns negócios que estavam pendentes, e também continuei na minha vida pública, fazendo contatos com autoridades de renome nacional, estadual, enfim, e voltando a esses contatos com essas pessoas e, logicamente, discutindo as políticas nacionais e estadual. Depois da derrota do candidato apoiado pelo senhor em 2012, em outubro de 2012, o senhor ficou um longo período sem falar com a imprensa sobre este assunto. Por quê, Odelmo? Eu sou uma pessoa que eu não olho no retrovisor. O povo decidiu. E quanto à decisão do povo, não há argumentação. E, portanto, nós temos que respeitar a vontade do povo. E a vontade do povo é o atual governo que está aí. E a competência dele agora, dar respostas ao povo, tudo aquilo que ele espera deste governo. Luiz Humberto era o candidato do senhor? Naquele mesmo período em que se discutiu o candidato, surgia ali a possibilidade do candidato ser o vereador Felipe Atier. Volto à pergunta, era Luiz Humberto ou o senhor gostaria de testar outro nome? Você não tem um candidato seu. Mas o senhor tinha 91% de aprovação. O candidato é do grupo, não é meu. Então o grupo definiu pelo nome dele, é um bom nome, é um deputado atuante e, portanto, logicamente, apresentou as suas propostas com o meu apoio, fiz o enfrentamento político nesta campanha, fiz o que pôde ser feito, logicamente, para a sua eleição, porque acreditava e acredito ainda que seria o melhor candidato para Uberlândia e, portanto, a vontade popular não foi esta. O senhor tinha, naquele exato momento, 91% de aprovação numa pesquisa Ibope feita aqui pela TV Paranaíba, ou seja, até então, me corrija se eu estiver enganado, a melhor aprovação de um prefeito em Uberlândia. E, levando para outros cenários, o Lula com uma aprovação bem menor elegeu a Dilma, o Aécio com uma aprovação menor elegeu a Anastasia. Por que essa receita não funcionou aqui? O senhor acredita que do outro lado da balança tinha um candidato de peso maior ou porque o povo se identificava com o senhor, mas não se identificava com o sucessor que o senhor apresentava? Olha, essa é uma resposta que cabe ao povo dizer, não a mim. E esse julgamento não é meu. E, portanto, as eleições transcorreram, num pleito normal, eu volto a insistir. Dei o melhor de mim. Não foi possível, logicamente, fazer aquela transferência de votos que, logicamente, todos nós desejávamos. E, portanto, é o comentário que eu faço sobre essas eleições. Agora, tem um detalhe. O Gilmar Machado, durante esse período todo, se confundiu com a minha administração. Ele sempre esteve presente nas obras rodoviárias, aonde eu, logicamente, dei todo o apoio para a implementação dela. Você sabe que o anel viário norte, nós desafetamos ali mais de 1.300.000 metros de área, porque senão não existiria aquele investimento, como em outras obras do governo federal. Certamente, esse trabalho conjunto mostrou para o povo que tanto um como o outro seria um segmento do nosso governo. Portanto, é uma análise que eu posso fazer e que eu tenho a capacidade de enxergar até aí.
como é que ficou a relação do senhor com o deputado estadual Luiz Humberto depois das eleições? Eu mesmo conversei com o Luiz aqui nesse espaço. Ele me disse que até a data da entrevista não tinha conversado com o senhor sobre a eleição. De lá para cá, vocês conversaram? Olha, veja bem, depois das eleições, você é testemunha disto, como toda a imprensa de Uberlândia, eu me dediquei 24 horas para encerrar o meu mandato, para fechar as minhas contas, para apresentar os resultados de um trabalho de 8 anos. Logicamente, o deputado foi para a Assembleia Estadual em Belo Horizonte fazer o seu trabalho. Janeiro, eu saí pelas minhas férias. No meu retorno, eu tornei a minha atividade particular. E, portanto, não houve, durante esse período, logicamente, nenhum encontro político, nenhuma conversa política, cada um cuidando da sua função. E, portanto, certamente, no futuro próximo, haverá oportunidade de voltar a conversar e, logicamente, discutir as políticas de interesse do Estado. Ficou algum ressentimento dele ou do senhor? Não, da minha parte, não. Eu sou um homem muito tranquilo, fiz o que foi possível ser feito, me empenhei da melhor forma possível, vocês são testemunhas, me indispus, inclusive, com o candidato Gilmar Machado, tendo, às vezes, que é meu estilo, muita franqueza quando ele colocava que trouxe 8 bilhões de reais para Uberlândia, eu mandei ele mostrar onde é que ele pôs, não é? Usando até expressões fortes. Portanto, da minha parte, eu fiz o que pude fazer. Nessas eleições, eu posso lhe dizer que o arranhado com o Gilmar Machado foi eu. Como é que está esta relação do senhor com o prefeito Gilmar Machado? Veja bem, eu acho que essa convivência política e democrática, ela sempre acontece. Então foi a minha convivência com o Gilmar, logicamente no Congresso Nacional, depois prefeito de Uberlândia, eu sempre tratei com muito respeito. E depois da sua posse, eu tive com ele na sua posse, cumprimentei ele, desejei a ele felicidade no seu governo. Logicamente eu só quero o bem de Uberlândia, não quero o mal de Uberlândia. E o único contato que nós tivemos foi uma ligação que ele fez para o meu escritório há mais ou menos um mês ou há 40 dias atrás, me informando que estava vindo a auditoria do CGU olhar algumas coisas da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu falei, olha, prefeito, o senhor pode abrir não só a Secretaria de Desenvolvimento Social, como toda a prefeitura, para quem quiser vir fiscalizar a minha gestão. Aliás, foi uma das gestões mais fiscalizadas que eu já tive conhecimento na história de Uberlândia. É uma fiscalização de rotina? Sempre foi. No meu governo sempre tive elas e recebo essas fiscalizações com muita tranquilidade. Eu tive CGU, tive Tribunal de Contas, tive Polícia Federal, tive todo tipo de fiscalização e as minhas contas estão sempre abertas para o povo e para os órgãos que, logicamente, fiscalizam as contas públicas. Posso dizer que as minhas contas de 2005 a 2011 já estão aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, só falta aprovar agora 2012, que eu tenho a certeza que também serão aprovadas. Tá certo. Esse é o Política Cruzada, recebendo hoje o ex-prefeito Odelmo Leão para um bate-papo aberto, sem censura. A gente vai fazer um breve intervalo para tomar um café e volta já já. Não saia daí. Já estamos de volta e ao meu lado está o ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão. Depois de um silêncio longo, aceitou bater um papo conosco. No primeiro bloco a gente falou sobre o período das eleições e agora a gente vai falar sobre outro assunto. Eu entrevistei, aí eu posso dizer de carteirinha, eu perguntei ao Anastasia se o Odelmo Leão seria secretário dele depois que terminasse o governo. Ele disse que a hora que o senhor quiser, o senhor estava ao meu lado, o senhor se lembra disso, a hora que o senhor quisesse, o senhor seria secretário. Bom, já se passaram 6 meses. Não houve o convite ou houve o convite e o senhor recusou? O próprio governador te disse. Agora, eu também quero rememorar sua memória, que eu tenho a certeza que é uma memória que grava bem as coisas. Quando eu era prefeito de Uberlândia, eu já dizia que eu terminaria o mandato, iria para um descanso e não aceitaria nenhum tipo de convite para participar do governo do Anastasia. Eu dizia para vocês antes. Me lembro. Não foi depois, não. Foi antes. E, portanto, eu sou uma pessoa muito clara. Tudo aquilo que eu falo, logicamente, eu cumpro.
E, portanto, eu sou um companheiro do Anastasia, sou um companheiro do Aécio, acredito nesse governo do qual eu participei como secretário do Aécio. E, portanto, eu não preciso de estar no governo Anastasia para me sentir parte desse governo. Eu já me sinto parte desse governo. Várias vezes o professor Anastasia me ligou aconselhando sobre alguns fatos do seu governo. Eu sempre dei a minha contribuição. Já tive 1 ou 2 almoços com ele no gabinete depois que deixei de ser prefeito de Uberlândia, conversando política. A gente tem que entender uma coisa. Por exemplo, tem várias pessoas que eram prefeitos na gestão passada, que eram deste governo, que certamente gostariam de ter um cargo no governo. Então, por que só o Odelmo teria o cargo no governo? Não ficou nenhuma rusga com o governador nem com o senador? Nenhuma. De uma vez por todas, eu gostaria de pedir para vocês, para encerrar esse assunto, não existe isso. Não existe isso. Eu precisava perguntar, é a primeira vez que eu estou falando com o senhor sobre o assunto. E as razões são essas, e você há de concordar comigo. Se eu fosse uma pessoa que ocupasse uma secretaria, outros prefeitos que também foram, nesse período, também aliados ao governo, com a mesma responsabilidade, com a mesma capacidade minha, também gostariam de estar numa secretaria. Mas não tiveram 91% de aprovação. Não, mas não é isso. Eu acho que o parceiro de um grupo, ele tem que ser um facilitador para o grupo, não uma peça que possa complicar. Mas o senhor concorda comigo que é dado como certo pelos analistas que o senhor, caso dispute a eleição de deputado federal, vai ter uma votação expressiva. Praticamente será eleito aqui dentro de Uberlândia. Não. Uma visibilidade numa secretaria estadual, uma secretaria boa, o senhor conseguiria uma massa de voto muito grande em Minas Gerais. Esse negócio de ter eleito, isso é uma conversa muito antiga, não existe em política. Política é um pleito eleitoral democrático, onde no momento adequado, logicamente, eu vou apresentar as minhas propostas, me apresentar como um candidato a deputado federal, que eu já disse isso várias vezes, e se for a vontade do povo, eu serei eleito. Quer dizer, não tem essa que já está eleito, que vai ter milhões de votos, não. Eu preciso trabalhar, lutar, preciso conquistar a confiança do povo, para que realmente eu possa voltar para o Congresso Nacional, fazer o trabalho que eu já fiz lá em 4 mandatos. O senhor vai disputar a eleição para deputado federal. Lógico, o deputado federal, uma pessoa que disputa esse cargo, faz dobradinhas, campanhas em parcerias com vários outros candidatos em várias regiões. Aqui na nossa região, é possível que o senhor caminhe ainda numa dobradinha com o Luiz Huberto, ou o senhor vai ficar com o Felipe Atier e pronto, passou a régua, como o senhor Veja bem, dizer. quando você fala Felipe Atier, veja bem o que é compromisso. O que eu disse, e vou repetir, a pessoa que eu tenho o compromisso, e esse compromisso não é meu, do grupo, quando eu fiz o apelo ao Felipe para deixar a candidatura a prefeito para apoiar o Luiz Humberto, naquele momento ele disse ao grupo: eu vou deixar a minha candidatura, mas eu preciso que o grupo assuma um compromisso comigo, que eu serei candidato a deputado estadual naquele momento. Então esse compromisso existe. Então não tem que confundir as coisas. Por outro lado, se você me perguntar, o Wilson Pinheiro foi meu líder 4 anos na Câmara, me defendeu o meu governo o tempo inteiro. Passou as eleições, ele manteve a mesma postura. E entrou agora um novo prefeito, um novo mandato, continuou me defendendo. É um homem que, logicamente, merece de mim todo o respeito, e se porventura vier a ser candidato, também terá o meu apoio. Como outros candidatos também podem ter meu apoio. Luiz? Então, também, se for candidato. Falando em eleições, o senhor encontrou com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. O senhor esteve com eles, a esposa do senhor divulgou fotos no Face desse encontro, período que vocês passavam férias lá e encontraram com ele. Semana passada, uma pessoa na Câmara Municipal me disse o seguinte: olha, não vou dizer que essa pessoa seja cacique no partido aqui em Uberlândia, não, mas é uma pessoa que tem influência dentro do PSB. Essa pessoa me disse que a ficha do senhor no PSB já está assinada e ela será entregue na Justiça Eleitoral na hora certa. O senhor deixaria o PP. O que tem de verdade nessa história? Veja bem, essa fonte não está, logicamente, dizendo a verdade. O que eu tive com o Eduardo Campos, em janeiro deste ano, foi primeiro um encontro casual. O que eu tento fazer nesse grupo é buscar a melhor opção de candidato à presidência da República para que possamos tê-la no próximo ano. E se houver a possibilidade de uma aproximação entre ele e Aécio,
eu entendo que é uma boa perspectiva. Tanto é, se você pegar a imprensa nacional da semana passada, tem uma fotografia. O Aécio, Eduardo Campos e o Serra, sentados numa mesma fileira. E já ali já se dizia da possibilidade de ter um palanque único para os dois em Minas. O que eu estou fazendo é isso, eu estou conversando política. E conversar política, logicamente, é buscar o melhor caminho para o grupo do qual você pertence. E, portanto, acho o Eduardo Campos um excelente candidato a presidente da República, como também acho o Aécio Neves um excelente candidato a presidente da República. Porque esse país, na minha avaliação, tem que mudar, tem que modernizar. Bom, o senhor, pelo que eu entendi, o senhor está trabalhando por uma possível aliança entre os dois. Se possível, por que não? E o Eduardo Campos já disse que o senhor seria um bom nome para disputar o governo do Estado. Se essa aliança se firmar, o senhor disputa o governo do Estado? O senhor pode mudar de partido para esse caminho? Eu sou candidato a deputado federal, vou repetir de novo. E se vier um convite desse? Não. Se houver essa aliança, se vier um convite Eu desse? acho que o Márcio Lacerda do BSB... O Márcio já disse que não vai, inclusive recentemente disse que não enfrentaria uma situação dessa e voltou a tocar no nome do senhor. Se fosse a palavra final dele, o Eduardo Campos não teria adiado a decisão do PSB em Minas. Então o senhor acredita que não é a palavra final? Acho que não. Tá certo, vamos continuar aqui com a nossa conversa. O senhor citou aí que o Aécio e o Eduardo são dois bons nomes, mas o senhor na hora H fica com quem? Olha, veja bem, nós temos o Aécio, é um mineiro, é um homem preparado, entendeu, para a presidência da República, como temos o Eduardo Campos também. Não vamos fugir de duas grandes pessoas, jovens, com cabeça nova, e que podem modernizar esse país, e esse país precisa de modernização. Se você achar que não, pergunte, por exemplo, à dona de casa se ela está satisfeita com os preços do supermercado. Já que o senhor tocou no assunto, essa semana saiu uma pesquisa que falava sobre a aprovação da presidente Dilma. Uma pesquisa que aponta que ela caiu 8 pontos, mas ainda tem 57% de aprovação. 51% de aprovação. Não, tem 57% de popularidade e 51% de aprovação. O senhor está correto. Esse número, embora seja uma queda significativa... O Aécio saiu de 10 para 14, a Marina ficou 16 e o Eduardo Campos com 6. Mas esse cenário não mudou muito, a não ser a questão do Aécio, né? Os mesmos analistas que falam dessa queda, dizem que ela ainda tem uma perspectiva melhor que Lula e que FHC nos 2 primeiros anos, 2 anos e meio, né, de governo, quando estavam iniciando. O Lula tinha 35, o FHC tinha 39. E que ela ainda teria um período tranquilo aí pela frente para disputar a reeleição. O senhor acredita nisso ou o senhor tem uma visão diferente? Diferente. Por quê? Eu acho que ela está enfrentando um problema sério, que é a globalização da economia. Eu sempre disse a vocês, você não olha Uberlândia olhando para o Uberlândia, você tem que olhar Uberlândia, Minas, Brasil e o mundo. A crise está aí. Basta verificar os indicadores de crescimento de emprego, a inflação retomando, os preços aumentando, enfim. O quadro hoje não é esse quadro que o Lula enfrentou anteriormente. O quadro é diferente. Se não houver uma mudança nessa economia, logicamente isso vai refletir, e vai refletir aonde? No bolso do cidadão. E isso não é bom no momento eleitoral. Tá certo. Nosso tempo para esse bloco está terminando, não saia daí, vamos tomar mais um cafezinho e voltamos com Política Cruzada, com o último bloco, com o ex-prefeito Adelmo Leão batendo um papo conosco. Fique aí. De volta para o último bloco do Política Cruzada. Hoje, o Adelmo Leão, ex-prefeito de Uberlândia, está sentado aqui comigo no bate-papo. Agora a gente vai entrar nas questões de Uberlândia mesmo, assim, focados em questão de administração. Quando o senhor foi prefeito, a Avenida Rondon Pacheco recebeu 48 milhões de investimentos para melhorar a captação dela. Eu sei que a Rondon é um problema de muitos anos, mas a chuva mais recente provou que as obras foram importantes, mas não foram suficientes para resolver o problema. O senhor acha que a Rondon tem solução? Eu sempre disse, quando nós entregamos a Rondon, que nós tínhamos terminado a revitalização da Avenida Rondon Pacheco. E que as obras de drenagem, nas ruas que convergem para Rondon,
tinham que dar prosseguimento. Segismundo Pereira, que nós deixamos o dinheiro, está na Caixa Econômica, aproximadamente 5 milhões de reais. Basta continuar. Região ali do Saraiva, Habib's, logo abaixo, naquele hotel que existe ali, na Duque de Caxias. São todas regiões que precisam continuar as drenagens das ruas que convergem para Rondon Pacheco. Veja bem, 2007, você se lembra? Quando eu peguei uma dessas tempestades, e não foi no volume dessa não, 125 milímetros em pouco mais de uma hora. 2007, amontoou em frente à Uniub 97 carros. Está lembrado dela? Eu estive lá. E foi uma chuva bem menos. A intensidade dela foi bem menor. Bem menor. Então, se fosse com aquela avenida, com essa chuva, aí que você ia ver o desastre. Agora, tem várias coisas que você tem que observar. A imprensa nacional, inclusive vocês divulgou, na terça-feira já tinha alertado para tempestades no Triângulo Mineiro. A Defesa Civil do Estado alertou tempestade no Triângulo Mineiro. Quando eu recebia esses comunicados, o que eu fazia? Eu preparava as nossas equipes. Defesa Civil, Polícia Militar, Bombeiro, ia para Rondon, ia para as regiões de perigo, logicamente, fazia ali os bloqueios. Eu não vi isso sendo feito aqui. Por outro lado também, é bom que se diga, por exemplo, a represa do Parque Sabiá, pelas informações que eu tive, quando você tinha uma chuva dessa densidade, você sempre reduzia ela 1,5 m, 2. As informações que eu tive e as fotos que eu tenho mostram que ela pulou o aterro. Extravasou. Extravasou o aterro. Por quê? Ela não foi preparada para receber aquelas águas. Tanto é que as águas que convergem do Segismundo para a represa do Parque Sabiá transbordaram. Elas não tiveram como entrar na represa. E isso piorou ainda mais a questão da Rondon Pacheco. Então são coisas que você tem que estar preparado numa situação de emergência dessa para poder fazer. Por exemplo, mais de 200 casas danificadas, barracões na zona rural arrebentadas, a rodovia do Prata interditada por tombamento de árvores. Quantas árvores tombaram em Uberlândia, inclusive mangueiras centenárias. Quer dizer, foi uma chuva que não foi dentro da média, e principalmente no final do mês de maio, que não é período para essas chuvas. Então nós temos que examinar vários fatores que contribuíram para que isso tivesse acontecido. Mas tem uma coisa que eu ainda fico feliz, graças a Deus não houve perca de vidas humanas. E, portanto, eu acho que para isso nós temos que estar preparados, logicamente, para poder ter esse tipo de enfrentamento. Agora, eu vou dizer de novo, precisamos continuar a fazer as drenagens das ruas que convergem para Rondon Pacheco. E vou dizer mais ainda, lá no Bretas, lá no Belvedere, até o Trevo do Prata, na Tubalina, a Galeria da Getúlio Vargas, precisamos tomar cuidado com essas regiões. Inclusive, fazer drenagens necessárias nessas regiões. Por quê? Ali é situação de risco também. O senhor acredita? Por exemplo, a Minervina. Quando vinha esses volumes de água, você sempre tinha a Minervina arrebentada para baixo da rodoviária. Está lembrado quantas vezes eu consertei ela ali? Portanto, aquela parte do macro, que inclusive teve também um estrago no macro, você vê a violência da chuva. Aquela região ali precisa dar continuidade nas drenagens que nós iniciamos ali. Quer dizer, não existe governo que falou assim, terminei o governo, está tudo pronto. Sempre tem que se fazer mais. Ok, então esse fim da resposta do senhor significa que aquilo que o senhor conseguiu fazer dentro dos 8 anos, o senhor fez, mas ainda tem mais para se fazer. Quer dizer, esses 4 anos tem que se focar nesse trabalho. Tem que trabalhar. Eu acho que nós temos que largar de olhar no retrovisor e olhar para frente. Não adianta vir falar assim, olha, eu recebi uma prefeitura onde eu estou pagando conta do governo passado. Não é verdade. As contas que estão sendo pagas neste governo são contas deste governo. Então, tem que ficar bem claro essas coisas. Por exemplo, tem que dizer, pega o Diário Oficial do mês de maio de 2012, o Diário Oficial de 2013, e mostra lá que pela crise que aí está, e aí afeta a reeleição da Dilma, a crise que aí está, o meu governo
arrecadou coisa aproximada de 600 e poucos milhões neste período. O atual governo arrecadou menos 46 milhões do que eu arrecadei. Isso está fazendo falta no caixa do atual governo. Então não vem dizer que não está fazendo as coisas porque eu deixei conta, não deixei. Não vem dizer que não tem remédio nas UAS porque eu não deixei remédio porque não é verdade. Inclusive está aqui, ó, o ofício da pessoa que dirigiu a transição pedindo para não auditar os contratos para compra de remédio que tivesse majoração de preço. Olha, quem é que vai renovar um contrato de um ano para o outro que não vai ter aumento de preço? E nós alertamos para isso aí. E os remédios ficaram compros para até início de março. Portanto, por exemplo, o Hospital Municipal está aqui no mês de novembro, e eu mandei uma carta ao governador pedindo a renovação do contrato para 2013. Aquele contrato que eu assinei em 2012 era referente ao ano 2012. Em 2000... Não tinha vigência de um ano, não, era vigência de 2012. Não. Tanto é que eu paguei as contas com o município de Uberlândia de janeiro a maio do hospital, sem ter o Estado pagando. Esse recurso, então, de maio, foi para o ano 2012. Então, acho que nós temos que parar com essas coisas. É o governo passado, chega disso. Agora nós temos que trabalhar, olhar para frente e vamos trabalhar, porque governar uma cidade é assim, a todo minuto um problema, a todo dia uma coisa nova, e nós temos que estar preparados para isso. Governar nós temos que enfrentar. Então eu acho que essas coisas precisam começar a buscar um novo caminho. Bom, vamos falar de teatro municipal. Eu fui à inauguração do teatro, quando o senhor fez lá uma semana de atrações, e o teatro não funcionou neste ano. A alegação, inclusive, de um representante da Funarte que veio aqui, é de que ele não estava pronto para receber as peças teatrais de nível nacional, grandes eventos, apresentações de orquestras sinfônicas. Ficou ou não ficou pronto? Eu fui na inauguração, o senhor disse que poderia ser usado. E agora, um representante da Funarte disse que não. E aí? O representante da Funarte disse, e isso eles não contam para vocês, que eu tinha pessoas lá dentro, que esse é um dos melhores teatros que existe no Brasil, ponto. Agora, se eles quisessem melhorar alguma coisa com relação à iluminação, com a som, que eles tinham que usar inclusive a mesma empresa que tinha construído o hospital, porque ele tinha que buscar os materiais importados que estavam dentro do teatro. E eu disse, vou deixar bem claro aqui, que quando nós entregamos, eu disse o seguinte: as peças de orquestra sinfônica, de artistas nacionais, internacionais, todas elas, quando essas pessoas vêm, elas vêm com seus equipamentos próprios, com iluminação própria, com mesa de som própria. Para que eu ia gastar 4 milhões e meio do município, sendo que numa peça dessa eles não vão usar o equipamento que está dentro do teatro, eles usam o deles. Então vamos deixar isso bem claro e parar com essa polêmica também. O que tem que se fazer é abrir o teatro para os artistas de Uberlândia começarem a usá-lo. Ele está pronto. Por exemplo, dá, por exemplo, para as peças teatrais hoje, de pequeno porte que são feitas em Uberlândia, serem apresentadas lá? Tranquilamente. Inclusive o tenor nosso que apresentou dentro do teatro falou assim: eu não quero microfone, porque a acústica aqui é uma das melhores acústicas que eu já vi. Por exemplo, nessa chuva, lá houve 3 metros quadrados de gesso que caiu por uma rachadura de uma solda na calha. Calha que recebeu um volume de pedra que não estava escrito. Agora, 3 metros quadrados em uma conjuntura de 6 mil metros quadrados. Então tem que parar com isso. Agora, eles não contaram para vocês também que uma semana antes da chuva, eles com andaime em cima do palco, montando um som que nós compramos e deixamos lá para eles. Então, uma das pessoas que treinaram para mexer com os equipamentos do teatro, com as varas cênicas, foi mexer. Inclusive, já avisaram que tinha que mexer com 2 pessoas. Então, ele foi mexer só ele. Sabe o que aconteceu? A vara cênica subiu, bateu no andaime, derrubou o andaime e quebrou 10 cadeiras da plateia. Por que não levaram a imprensa para mostrar? O teatro está pronto, pode funcionar, tem que parar de politicagem, tem que começar a trabalhar a favor do povo de Uberlândia, isso tem que ser feito. Vamos parar com essas coisas. Eu acho que não se faz governo querendo denegrir o governo anterior e nem desmanchar o que o governo anterior fez.
O senhor tocou no ponto ainda sobre o teatro. Recentemente falou-se em algo acima de 400 mil reais para corrigir esse problema que o senhor falou aí da calha. Eu vi falar 400, né? Então eu perguntei ao dono da empresa, porque o teatro tem 5 anos de garantia. Ele vai gastar em torno de 6 mil a 10 mil reais. Vamos parar com essas coisas. Esse teatro tem garantia. Então tudo que acontecer nesse período que for relativo à obra... Esse teatro tem as paredes que sobem, 1 metro de concreto. Depois dela, mais 2 paredes entre eles. Depois tem 100 toneladas de aço no teto e mais 400 toneladas que fecham aquela cúpula. Então vamos falar que mexeu na estrutura do teatro, que não se mexe nessa estrutura. O que tem que se fazer é ter competência para pôr o teatro para funcionar. Se não tem, é outra coisa. Saúde, vamos mudar um pouquinho de assunto. Por anos, o senhor tentou retomar a administração das UAIs. Inclusive, o senhor colocou em prática a FunSaúde, que era uma fundação municipal, com o objetivo de ter a mesma isenção da cota patronal, para que o senhor pudesse também aplicar esse dinheiro. A Justiça parou esse processo. A questão da saúde pública, nós começamos um processo de transição, respeitando a determinação da Justiça, fizemos 2 transferências de 2 UAIs, inclusive com PSFs, e íamos dar prosseguimento nisso. Com outras entidades, SPDM, outras entidades que se mostraram interessadas nisso. Portanto, não houve tempo hábil. E se eu tivesse lá, faria da mesma forma. O senhor não utilizaria a FunSaúde? Não, isso é estatizar a saúde, mesmo porque a FunSaúde que está aí já tem um aumento de 28% sobre a folha de pagamento. Coisa que nesse processo... Mas a Justiça não aceita esse modelo, Adelmo. Aceita. Aceitou o Sal da Terra, aceitou o SPDM. Como aceitaria as outras? Tinha um acerto entre o Ministério Público, Ministério do Trabalho e Prefeitura. Aceita sim. A estatização da saúde que querem fazer aqui não faz parte do meu plano de governo, não faz parte da minha ideologia. Eu sou a favor dessa operação entre prefeitura e terceira via, ONGs, para fazer uma administração conjunta, porque é mais barato para a prefeitura. Esse modelo, então, que está sendo adotado, o senhor discorda dele? Não, eu não tenho nada a dizer. Quem tem que dizer é o povo. Eu estou dizendo que esse não é o meu modelo. Mas o trabalho que é feito pela Fundação Maçônica, e não a FunSaúde, que está começando a FundaSUS, que vai começar o serviço agora, o senhor tem alguma ressalva sobre o que é feito pela Fundação Maçônica? Não, esse modelo venceu. Todos nós sabemos, a Fundação Maçônica sabe, eu sei. Inclusive, isso veio deteriorando, como no período do ano 2001, 2004, houve aquelas primeiras intervenções, aí esse processo foi vencido. Então, realmente, haveria de ser modificado. E nós estamos respeitosamente, respeitando os trabalhadores, respeitando a população, fazendo de uma maneira gradativa para que, principalmente, a população não fosse prejudicada. Para a gente poder encerrar, nosso tempo já está estourando. NAICAS. O governo municipal adotou um outro modelo, vai construir novos equipamentos, apontando um novo modelo de gestão para esse serviço que é oferecido para a criança e o adolescente. O senhor tem alguma ressalva com isso? Não, primeiro quero lhe dizer que quando extinguiram o bem social, fizeram extinção inconstitucional. Por quê? Não pode extinguir um projeto sem apontar para que projeto vai. Fechar a vaga no NAICA, pôr a criança de 7 a 15 anos na rua com risco de drogas, eu não posso ser a favor disso nunca. Aliás, eu tive uma informação que, inclusive, as mochilas do PET, uniforme, do NAICA, não tinha sido entregue até há poucos dias atrás, dizendo que não ia entregar porque ia mudar o nome do programa. Ora, para de prejudicar as crianças, vamos parar com isso. Eu acho que já é hora da gente poder assumir a responsabilidade. Essa gestão tem a responsabilidade perante o povo de Uberlândia e ela tem que cuidar do povo. Bem social. O senhor criou essa marca que envolve todos os serviços de desenvolvimento social no município. E essa marca, pelo que me consta, pelo que me foi informado, ela tem alguns programas do governo federal inclusos aí dentro, que o governo federal gostaria que fossem retomados com a marca dele. Por exemplo, o CRAS, né? O senhor acredita que durante esse tempo que o senhor criou essa marca, ela era muito mais uma marca do governo municipal Adelmo Leão, com o objetivo de não dar destaque, conforme foi dito, aos benefícios, aos programas do governo federal?
E por isso estão mudando essas marcas agora ou não tem nada disso? Tem nada a ver. Por que o senhor criou essa marca bem social, então? Logicamente, para juntar todos os efeitos sociais, todas as secretarias, em função de ter um programa social para a cidade de Uberlândia. É para isso. Independentemente se é do governo do estado, se é governo federal, vai lá na placa e vê, lá está lá. E sempre disse, sempre ressaltei, nunca neguei. Agora, tem que parar com esse negócio, sabe? Não vou mudar porque não tem o nome disso. Ora, não tem que olhar o nome, tem que olhar o resultado, a quem ele está servindo, as pessoas, as crianças, os jovens, as famílias. Esse é que é o objetivo. E, portanto, esse argumento, para mim, não vale. Portanto, se querem mudar, mudem. Mas, por favor, façam uma coisa, atenda o povo. O povo não tem nada a ver com política. O povo tem que ser respeitado, como eu sempre respeitei. Tá, não tem condição. Eu preciso continuar com algumas perguntas. Hospital Municipal, o senhor criou ele, o senhor construiu ele em parceria com o governo federal, dizendo que ele seria um estadual. Perdão, vou com o governo estadual, dizendo que ele seria um hospital só municipal. Agora o hospital começa a ter uma abrangência para a região, porque na ANVAP se votou um projeto para regionalizar a saúde, Uberlândia sendo referência para essa cidade. Por que o senhor segurou isso? O senhor discorda desse modelo que é feito para a região, ou que se pretende fazer para a região? Você concorda com o SUS estar no Brasil? As pessoas morrendo na fila? Eu tentei fazer um modelo novo em Uberlândia. Logicamente, melhorando os PSFs, as UBS, as UAIs, ampliamos 2.400 metros de rede física nas 7 UAIs, construímos a São Jorge e fizemos o hospital municipal. E com isso, as mais de 25 mil pessoas que já passaram internadas em cirurgias, em exames no hospital municipal, estavam fazendo aonde antes? No Hospital da Medicina. Abrimos a porta do Hospital da Medicina para que ele realmente pudesse ser um hospital regional. E outra coisa, nós fizemos o municipal, em 30 meses equipamos e colocamos para funcionar. O pronto-socorro, que há 2 anos eles falaram, em que pé que ele está hoje? Ele vai ficar pronto daqui 4 anos, será? Então eu fiz um programa de saúde para atender a população de Uberlândia, sim, e em contribuição com a região, nós deixamos de pôr vários pacientes no Hospital da Medicina para abrir acesso à região no Hospital da Medicina. Mas o Hospital da Medicina continua lotado. Veja bem, o município fez sua parte, fez um hospital que inclusive não era do meu programa. O governo federal precisa vir aqui e de vez, uma vez por todas, não é esse ambulatório que ele está fazendo que vai resolver, não. E construir um hospital regional, ou aqui em Uberlândia, ou qualquer cidade que ele decidir, para 500 internações. Isso que ele tem que vir cá fazer. O dia que ele fizer isso, ele começa a melhorar a questão da saúde pública na nossa região. Tá certo. Adelmo, nosso tempo está estouradíssimo. Eu vou deixar aqui o espaço para as considerações finais do senhor e já deixar um outro convite. Deixa eu voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo, porque eu sei que tem muita história aí que precisa ser abordada ainda. Eu só tenho que agradecer, cumprimentar os nossos telespectadores. Continuo a mesma pessoa, da mesma forma. Sou Uberlândia, sou Minas, sou Brasil e vou continuar dessa forma sim. Muito obrigado, Adelmo. Política Cruzada fica por aqui. A gente se encontra domingo que vem com mais assunto quente para você. Tenham todos uma boa semana.